Vamos para o climograma. Sempre quero destacar com vocês a importância de se analisar os gráficos. E esse gráfico é fácil, na hora da prova lá, ó. Olha que interessante. Início do ano, tá vendo aí? Janeiro, fevereiro, março. Final do ano, olha lá, ó. Outubro, novembro, dezembro. Chuvoso, tá? Em compensação, a linha da temperatura, claro, aqui está representando por uma linha verde, mas não tem nada não. Essa linha ela indica temperatura. Início e final do ano, temperaturas altas. Quando é no meio do ano, lembra da festa junina? Olha só, pouca chuva ou quase nada. Em compensação faz aquele friozinho que é raridade acontecer, mas geralmente acontece aí no meio do ano. Então esse é um gráfico, tá, que eu acho que seria o gráfico assim mais fácil para que a gente possa identificar na hora da prova do Enem. Lá dá para você analisar bem, levantar as características desse gráfico aí, analisar a questão da temperatura, a questão do índice de chuva, tá? E fica bem claro aí também a questão dos meses aí ao longo do ano, com as iniciais J de janeiro até a letra D de dezembro. Chegou a vez do clima equatorial. Então o nome já diz, clima equatorial. Ou seja, próximo à linha do Equador. Aquela linha que tem 0 grau, que divide a Terra em dois hemisférios. Hemisfério norte, acima, e hemisfério sul, abaixo da linha. Por isso eu coloquei um mapinha para vocês. Tá vendo essa área escura aí? Pois é. Ali, nessas áreas escuras, onde nós temos a Ásia, tem um pedaço da África aí, ó, e temos aí o nosso Brasil, norte, a região norte, é ali que temos o clima equatorial. É o clima que tem uma combinação de dois elementos aí naturais muito forte. Clima muito quente e chuvoso ao mesmo tempo. É o clima do planeta que mistura calor e chuva ao mesmo tempo. Não tem igual. É o clima equatorial. Ah, mas por que, professor? Por quê? Porque é nesse clima, é nessa região da Terra que está mais expostas aos raios solares. É a região central da Terra. Então é óbvio, né, que é a região que é mais aquecida pelos raios solares. Então faz muito calor. Se tem muitas florestas, muitos rios, é claro que todo esse volume de água presente nos rios, nas lagoas, enfim, dessas florestas, dessas regiões, superaquece, acontece aquele fenômeno, né, da evapotranspiração e contribui para a formação de chuvas intensas nessa parte do mundo. Por isso que deixei claro para vocês aí no slide, dá uma olhadinha para você ver aí, ó, 3.000 milímetros anuais. Gente, é muita chuva. 3.000 milímetros anuais. Média termal 25 graus. Então, assim, é um clima assim, de tendências para forte calor e ao mesmo tempo com chuvas intensas. Só lembrando que é nessa região do mundo, no caso nosso aqui, a Amazônia, né? É a chuva que vem para Goiás, que vem para nossa região aqui, a nossa região de Bom Jardim, grande parte dela se forma no norte, se forma na floresta amazônica de clima equatorial e vem para cá. Por isso que a gente sempre bate naquela tecla. Nós não devemos compactuar, não devemos permitir essa destruição aí da floresta amazônica, ser conivente com isso, porque isso aí vai atrapalhar, inclusive, no nosso clima. Moçada, olha só, olha que gráfico bonito, né? Interessante. Que coisa linda essa questão aí dessas colunas, todas em azuis, ó, bem preenchidinhas. Então, assim, chuva em abundância ao longo do ano inteiro. Repare que todos os meses tem chuva. Olha que interessante também. A linha da temperatura, tá vendo aí, ó? Essa linha vermelha? Ok. Essa linha vermelha está lá no alto. Então, uai, professor, linha vermelha no alto, muitas colunas em azuis aí preenchendo. O que isso significa? Muita chuva durante o ano todo. A tendência é essa. E
por ser uma região central da Terra, ela está mais exposta aos raios solares. Então, altas temperaturas, grande índice pluviométrico. Ah, professor, o que é índice pluviométrico mesmo? É índice de chuva. Não esqueça. Índice pluviométrico, milímetros, quantidade de chuva. Tá legal? Falou! Vamos agora para o clima subtropical. Então assim, pessoal, vamos analisar a palavra subtropical, abaixo de tropical. Então o clima subtropical é aquele clima ali do sul do Brasil, do Uruguai, de grande parte da Argentina, da África do Sul, de parte da Austrália, da Oceania, né? Qual que é a principal característica aí, professor? O clima subtropical tem como principal característica o frio. Então, na época do inverno lá, realmente cai geada, né? Tem uma neblina também muito forte, frio intenso. Aquela água que fica ali nos lagos costuma congelar, né? Aquela água que fica represada nas folhas, nas árvores, costuma congelar. A vegetação fica bem branquinha. O solo, assim, dependendo do lugar, se for uma região de grandes altitudes, lá na Serra Gaúcha, lá em São Joaquim da Serra, enfim, é claro, né, são lugares que você tem no extremo sul do Brasil e ao mesmo tempo são regiões elevadas. Você combina latitude e altitude, combinação perfeita para frios intensos, tá? Então o clima subtropical ele tem uma tendência maior para o frio. O índice de chuva 1.000 a 2.000 milímetros, chove bem, lá chove bastante, tem uma boa quantidade de chuva. Só que assim, geralmente por ser frio e chuvoso, é muito comum, né? É muito comum aquela chuva de granizo, que a gente fala aqui popularmente chuva de gelo, né? Na verdade é granizo, né? Não é nem pedra, né? É granizo, né? E aí o que acontece? Provoca um estrago aí, principalmente no telhado, nas lavouras. Então assim, é muito comum esses fenômenos aí no sul. Professor, por que aqui em Goiás quase não tem? Claro, né? Goiás é um clima assim mais quente, menos chuvoso. Lá não, lá é frio. Então essa combinação de chuva com frio provoca então esses fenômenos aí, muita chuva de granizo. Então ali você percebe nos jornais que todos os anos tem algum tipo desse fenômeno aí. Valeu? Pessoal, olha só, chegamos aí no clima árido, tá? Pelas imagens vocês já sabem, né, mais ou menos aí dizer como que é. É o clima do deserto, muito comum no norte da África, em desertos como o Saara, considerado o maior deserto do mundo, né? Esse clima árido, a gente tem que deixar claro aí também que existe desertos frios e existe desertos quentes, tá? Claro que a maior parte dos desertos do mundo são desertos extremamente quentes, como o Saara, o deserto arábico, o deserto australiano, o deserto de Gobi. Mas assim, nós temos ali a Patagônia, temos ali o Kalahari, temos alguns desertos com tendências mais para frio, tá? Esse clima, muita pouca chuva. É o clima que menos chove no planeta, 250 milímetros anuais. Chove menos do que no interior do Nordeste, para vocês terem uma ideia. Às vezes passa 3, 4 anos sem um pingo de chuva, tá? Quais seriam aí alguns exemplos de países com esse clima árido? O Irã, né, o Egito, Marrocos, Arábia Saudita, regiões lá do Oriente Médio, né, que é muito quente, muito seco, quase não chove, né, tem pouca água, tem pouco rio, praticamente não tem floresta, tá? Então a gente tem que deixar claro isso daí. É nessa parte do mundo que a gente percebe aí que moram povos como povos beduínos, né? São povos do deserto, são povos que montados em seus camelos. O camelo que é um animal típico de regiões quentes, adaptada ao clima árido, que suporta, né, passar aí muito tempo sem consumir água, tá? Então é muito comum nessas regiões
ao predomínio de povos beduínos, que são povos do deserto, que ficam em caravanas, levando e trazendo mercadorias. Pessoal, temos aí um climograma desértico, né? Fica bem claro aí para vocês, vocês reconhecerem quando o climograma tem a ver com o clima do deserto. É claro, né? Cadê as coluninhas de chuvas? Praticamente não existe. Dá para perceber na imagem que você quase não vai ter colunas de chuva. E essa linha aí de temperatura tá lá no alto, tá? Então, fica claro no climograma árido que é raridade ter uma chuva. Em compensação, o calor é extremamente forte, até porque a maior parte, né, do clima desértico são desertos áridos, desertos quentes. Mas, repito, existe, claro, outras regiões do mundo, como a Patagônia, lá no sul da Argentina, que também é deserto, porém deserto frio. Esse que quero deixar claro para vocês, que esse é um exemplo de um climograma de desertos, de clima árido, tá? De desertos quentes. Olha só, pessoal, chegamos aí num clima conhecido pra gente, que é o clima semiárido. Ele não é tão quente, tão seco como o clima desértico. Porém, é o nosso clima mais seco que nós temos no Brasil, tá? Onde predomina a vegetação da caatinga, tá? Aquelas árvores de pequeno e médio porte, vegetação acinzentada, muito cheio de espinhos. O solo, conforme vocês observam aí na imagem, um solo bem rachado, bem seco. Os rios, a maior parte do ano os rios secam, a não ser o Rio São Francisco, esse aí até agora nunca secou, tá? Mas a maior parte dos rios lá do Nordeste, a maior parte dos rios dessas regiões semiáridas do mundo, os rios, dependendo da época do ano, eles chegam a secar. São os famosos rios intermitentes. E aqueles rios que nunca secam são chamados de rios perenes. Tá? O índice pluviométrico é de 750 milímetros, mas tem lugar que é 600, tem lugar que é 400. O fato é, quase não chove. Quando tem chuva, ela é mal distribuída. Chove aqui, mas não chove ali, chove em outras regiões, não chove acolá. Enfim, é mal distribuída, muito quente, muito seco, rios intermitentes, tá? E assim, pessoal, se a gente não cuidar dessas partes semiáridas, se a gente não zelar aí da nossa vegetação semiárida, o futuro é perigoso você ter uma transformação de semiárido para árido. Aí a coisa fica mais complicada, porque vai se transformar em deserto, que é pior, né? Vai atrapalhar ainda mais aí a questão da chuva. Pessoal, então chegamos ao fim de mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro, as dúvidas acontecem. Então, se você teve alguma dúvida, se você ficou aí com algum questionamento para fazer, mande para o grupo, né, os grupos de WhatsApp que nós estamos gerenciando, administrando, e também mande sua pergunta lá para a plataforma Classroom. Então depois a gente vai estar resolvendo essas dúvidas que vocês têm e depois tem os exercícios também. Então assim, o nosso objetivo aí é que vocês tenham uma noção dos principais climas do mundo, onde acontecem esses climas, suas principais características, tá? Enfim, você tem uma visão geral aí do nosso planeta, você entender que no nosso planeta não existe só um ou dois climas, existem vários, dependendo do lugar. Tem lugares que é mais próximo do Polo Norte, mais frio, tem lugar que é mais próximo da linha do Equador, é mais quente, tem lugar que é mais próximo dos desertos, é mais seco. Enfim, você tem uma variedade de climas de diferentes lugares, diferentes países, tá? Nosso objetivo é que você tenha essa noção geral aí dos climas do mundo, tá? Então, fique com Deus, até a próxima videoaula, se assim Deus nos permitir.